Ana Falcão, você tem medo de avião? Não. Eu entro no avião e apago, não tenho nenhum medo. É mesmo, eu tenho um pouco de medo. Me orgulho disso, porque geralmente as pessoas têm. Eu, quando vai pousar, eu seguro. Eu tenho muito sono, eu já entro e fico sonolenta. Mas você já ficou voando em círculos? Não, mas também nunca passei por um trauma desse. É um trauma que o presidente passou. Ontem, 5 horas rodando em volta da Cidade do México, porque deu uma falha mecânica no avião presidencial. E isso trouxe uma discussão que estava adormecida: a compra de uma nova aeronave presidencial. Na noite de terça-feira, quando o avião do presidente rodava a Cidade do México por 5 horas, eu conversei com assessores do governo. Eles me lembraram que a sugestão de uma nova aeronave foi feita no ano passado e que, diante do problema técnico de agora, seria propício que o tema volte a ser analisado pela segurança do presidente. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve ter uma conversa amanhã com Lula e esse é um dos pontos abordados. O Palácio do Planalto, no entanto, tem sido cauteloso. Considera que antes de qualquer debate se compra ou não compra um avião, é necessário avaliar o que causou a pane na aeronave presidencial. Não se sabe ainda. Isso está em avaliação lá na Cidade do México. O avião presidencial que o Lula usa hoje foi comprado na gestão dele próprio, lá em 2004, por um valor, na época, de 56,7 milhões de dólares, o que dá, corrigindo pelos valores atuais, 96,4 milhões, quase 100 milhões de dólares. O A319, ele é usado para as viagens de longa distância, como essa, para a Cidade do México, apesar de que há uma série de reclamações que ele tem muitas paradas para abastecer. Muitas vezes tem que parar, por exemplo, no Panamá, quando vai para o exterior, aí para em Lisboa, aí vai para outra cidade. A compra da aeronave aconteceu justamente por problemas na aeronave anterior, que chegou a ser apelidada aqui no Brasil de Sucatão. Era a aeronave utilizada por Fernando Henrique Cardoso. E uma dessas aeronaves, uma vez, deu sufoco para o então vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, o Marco Maciel. Marco Maciel estava na Europa com essa aeronave, pegou fogo na turbina e teve que fazer uma aterrissagem técnica urgente em Amsterdã. Isso lá nos anos de 1999. E aí se decidiu comprar em 2004 essa aeronave atual que funciona no Brasil desde 2005. No ano passado, um estudo foi feito sobre a possibilidade de substituição desse atual avião da Força Aérea Brasileira. Segundo projeções de auxiliares do governo, essa opção de compra poderia custar aí entre 70 milhões de dólares e 80 milhões de dólares. Na época, setembro do ano passado, isso foi uma matéria que eu fiz, inclusive, com o nosso analista de político Pedro Venceslau. Lula descartou a compra. Por quê? Porque houve uma pressão muito grande dos partidos de oposição. O juiz Marlon Souza, que é da 7ª Vara Federal aqui do Distrito Federal, deu um prazo de 5 dias para que o governo federal se manifeste sobre esse assunto. Uma decisão tomada após deputados da oposição terem movido uma ação judicial para barrar preventivamente a aquisição dessa nova aeronave.